Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém? Que bom que vocês estão aí já, que o Senhor vos abençoe grandemente nesta terça-feira já, né? Louvado seja Deus. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te conceda grandes vitórias, né? Que haja uma grande providência do Senhor sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça onde quer que você estiver. E que o Senhor te dê livramento e que você saiba que foi o Senhor que te deu, em nome de Jesus, amém? Porque Deus é fiel, Deus é fiel e Ele é santo, né, irmãos? Ele é santo, onde Deus está, né, o mal não atinge a santidade de Deus, né? Tentam escarnecer, tentam ignorar, mas não abala a estrutura de Deus, graças a Deus por isso, né? Louvado seja Deus, amém? Que o Senhor te abençoe aonde quer que você estiver, né? Glória a Deus por isso, amém? Amados, olha, aqui em 1 Samuel, capítulo, aleluia, né? Glória a Deus, capítulo 2, versículo 12 ao 17, né? Aleluia. Quero ler rapidamente, fala dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes, como com o povo, era oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote comia para si. Assim fazia todo Israel, que ali a Siló, que ia até Siló. Também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para passar ao sacerdote, porque não tomara de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem, queimam primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia, não, agora hás de dar, e se não for por força, a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Aleluia, né? Olha, então, né, irmãos, olha, aqui fala algo terrível, né? Os filhos de Eli ali, eles profanaram o templo de Deus ali, né? Os filhos de Eli ali, os pais não podiam dar graça aos filhos, né, irmãos, né? Pois a graça não passa de sangue para sangue, né? Cada um tem que conquistar a tua salvação em Deus, né? Os pais não podem salvar os seus filhos, né? Eles podem santificar os seus filhos, né? Através da oração, né? A Bíblia diz que através da nossa oração nós santificamos a nossa casa. As esposas santificam os maridos pela oração. Não salva eles, mas traz a presença de Deus sobre os seus lares, sobre os seus filhos, né? Louvado seja Deus. Mas nós não podemos salvá-los, né, irmãos? Eles têm que buscar a salvação deles, né? Por isso que nós temos que ensinar os nossos filhos quem é Deus, porque as nossas crianças têm que aprender e saber que há um Criador. E eles também têm que depender deste Criador. Eles têm que ser salvos por este Criador também. E elas têm que buscar a salvação delas também, né? Porque filho de pastor não é pastor, né, irmãos, né? Filho de sacerdote não é sacerdote, filho de diácono não é diáconos, né? Então, assim, cada um tem que buscar a sua salvação, né? E não é porque é filho de um sacerdote, não é porque é filho de um pastor, não é porque é filho de um obreiro que vai ser salvo, né? Então, assim, as coisas de Deus, cada uma tem o seu lugar, né, irmãos? E bem distintos, né? E aqui a palavra de Deus diz que muitos, né, que
que são sinceramente piedosos chegam a ver a sua descendência notoriamente ímpia e profana, né? Então, assim, por mais que tem pais piedosos, né, irmãos, né, obedientes a Deus, né, esses pais veem os seus filhos se corromper, porque também os filhos têm o livre-arbítrio, né, irmãos, de escolher, né? Então não tem como nós garantir a salvação e a integridade dos nossos filhos, porque cada um tem a sua escolha em particular, né? E cada um vai ter a consequência das suas escolhas, né? Olha, esses jovens não foram servir a outros deuses, como aqueles que viviam longe do altar. Eles obtinham a sua riqueza e dignidade na casa de Deus. Então, assim, os filhos de Eli, irmãos, eles não estavam servindo outros deuses longe. Não, eles estavam ali, eles estavam recebendo tudo que era de bom dentro da casa de Deus, né? E eles o quê, né? Eles profanam a presença de Deus dentro da casa de Deus. Eles estavam sendo bem alimentados, eles estavam sendo bem tratados, né? E eles pegam toda a prosperidade, todo o bem-estar que Deus estava dando para eles e usa contra o templo, usa contra o próprio Deus, né? E eles ali, olha, pior do que isso, né? Eles lidavam com o serviço de Deus como se fosse uma divindade desprezível dos pagãos, né? Então, assim, eles faziam algo abominável dentro da casa de Deus, né? Eles eram sacerdotes ali, né? E eles fazem algo terrível dentro da casa de Deus, né? Então, eles estavam desonrando a Deus dentro do templo, né, irmãos? Dentro do templo, não era fora do templo. Era dentro do templo, eles estavam desonrando o próprio Deus, a presença de Deus. A presença poderosa de Deus, né? E é difícil dizer o que desonra mais a Deus. A idolatria ou a profanação, né? Especialmente o que, irmãos? A profanação dos sacerdotes, né? Era a liderança que estava profanando o templo. Não era membro, não era a multidão que estava ali que não conhecia Deus. Era a liderança, eram os sacerdotes, né? Eram os filhos do sacerdote ali, que estava ali, né? Profanando, né? Pecando contra o próprio Deus dentro da casa de Deus. Então, aqueles que era para dar bom exemplo, né, irmãos, estavam escandalizando a Deus, estavam escandalizando a obra de Deus ali, né? Então, aqui, olha, né, aí Eli, né, Eli, do versículo 23 ao 25, diz assim, ó, e disse-lhe, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Então ele repreende, fala com os filhos, mas não foi o que, irmãos? Suficiente, né, para tirá-los dali, né, de dentro do templo, né? Então ele teve uma repreensão branda sobre os filhos, né? Ele não repreendeu duramente os filhos ali. E é terrível quando os pais não fazem uso ali, né, irmãos, de autoridade para repreender todo o mal que os filhos fazem, né? Então, assim, que você possa entender, irmãos, a gravidade disso, né? E ali a palavra de Deus que ele foi brando, né? Ele deveria tê-los repreendido mais severamente ali contra o pecado, contra o escândalo que eles estavam praticando dentro do templo, né? E além de tudo, eles estavam induzindo as pessoas a pecarem também contra Deus. É terrível, né, irmãos? É terrível, né? Olha, aqueles crimes mereciam severidade. O temperamento daqueles jovens precisava disso, né? Precisava ser mais severo, né? Eles eram tão rebeldes, né, irmãos? Às vezes, né, nós atendemos várias pessoas, né? E nós estamos fazendo um trabalho ali também na cadeia ali, né, visitando os presos, trazendo uma palavra
para aqueles jovens ali também. Às vezes é tão duro ver eles ali como animais presos atrás de uma cela, né, irmãos? E parece que é o fim, Deus fala que não é o fim, né? Só que Deus trata duramente com eles, levando eles ali para que o inimigo não mate eles. Se eles ficarem na rua, o inimigo mata eles ali, né? A morte é iminente, né? Por roubo, por assassinato, por estupro, né? Então, alguma situação eles fizeram para estar ali. E é terrível, né, irmãos? É terrível a prisão, né? Porque eles se privam da própria liberdade, né? Da própria liberdade de ir e vir, né? Então, assim, mas muitas vezes isso não é suficiente para fazer eles se arrependerem, né? Isso não é suficiente ainda. Deus tratando duramente com eles ali, a gente faz o apelo, a gente canta com eles, eles cantam junto, eles choram, eles se ajoelham diante de Deus, eles querem sair dali, eles pedem misericórdia, mas muitos fazem isso da boca para fora. Muitos fazem isso só pelo momento que eles estão vivendo ali naquela prisão, né? Então, irmãos, o que acontece, né? Olha, o fato de os pais serem brandos com seus filhos endurece o coração dos filhos ainda mais, deixa eles rebeldes ainda mais, né? E foi o que aconteceu aqui com os filhos de Eli, né? Essa brandura desse pai, né, irmãos, endurece a rebeldia desses filhos ainda mais, eles ficam rebeldes ainda mais, né? E o que ele disse estava certo, né, irmãos? Mas não foi o suficiente para aqueles jovens ali se arrependerem, né? E depois aqui no versículo 26 diz assim, olha, versículo 25 diz assim, olha, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazendo-se agradável assim para com o Senhor, como também para com os homens. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Aí vem a profecia, né, irmãos? Contra Eli, contra esse pai, né? Também que não exerceu o sacerdócio ali com autoridade, né? Ele diz assim, olha, né? Aqui, versículo 26 diz assim que a graça, né, irmãos, é de Deus, ela pertence a Deus. Só que Deus, ele negou esta graça para os filhos de Eli, né? Do sumo sacerdote. E concedeu ao filho de um levita camponês desconhecido. Então, Deus, a graça, irmãos, o favor pertence a Deus, né? A misericórdia pertence a Deus. Só que Deus, ele negou essa misericórdia e essa graça para os filhos de Eli. Porque eles eram tão rebeldes e estavam profanando o templo, né? Olha aqui, né? Olha, versículo 28, né? Aí vem a profecia. E vem o homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, né? Aleluia. Não me manifestarei, na verdade, a casa de teu pai? Estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o efode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada? E honra os teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa. Porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados, envelhecidos, né? Aleluia, né? Então, né, irmãos, né? Deus, ele repreende o sacerdote ali, né? Ele falou assim, olha, né? Você honrou mais os teus filhos do que a mim. Eu te dei um cargo para você honrar o meu nome, né? Eu te coloquei uma unção maior sobre a tua vida para você levar o meu povo até mim, né? Para perto de mim. E você honrou mais os teus filhos do que a mim, né? E quantos erros
sobre isso hoje em dia também, né? Quantos pais não exercem o sacerdócio dentro de casa? Quantos pais ignoram o pecado dos filhos, passa a mão, né? Alimenta ainda o erro dos filhos, dando presente, dando, né, irmãos, para agradar os filhos, né? Ali incentivando eles no erro, ainda na droga, na bebida, no vício, né? Quantos, né, irmãos? Né? Deus deu uma porção maior, né, irmãos, de unção, de obreiro, de diácono, de pastor, de sacerdote, de levita sobre a tua vida, né? Mas você não tem exercido o teu sacerdócio da maneira que Deus quer, com dignidade, né? Honrar a Deus mais do que os filhos, né, irmãos, né? É colocar a Deus em primeiro lugar, né? Dar honra a Deus, ensinar os teus filhos a temer esse Deus, não os teus filhos a pecarem, a se contaminarem com as coisas do mundo, né? Hoje em dia, né, irmãos, muitas mães, o filho começa a esbravejar, a mãe dá o celular, né? A mãe não toca, né? A mãe ignora o ensinamento de Deus para os seus filhos, né? E o celular, né, irmãos, ele é útil em muitas coisas, né? A internet é útil em muitas coisas, mas é uma destruição total nos lares, usada de maneira errada, né? Então, assim, é uma babá perigosa, né? As mães não têm noção da babá que elas estão deixando os seus filhos aí, só no celular, né, irmãos? Né? É uma babá que ensina tudo quanto é tipo de coisa ruim também, a se contaminar, a esquecer de Deus, a se distrair das coisas de Deus, né? A ficar longe de Deus, né? Então, assim, é uma babá, né, irmãos, perigosa, e a gente vê isso dentro das igrejas, né? O quão terrível é, né, irmãos? As crianças dispersas, as crianças não conhecem a Deus, as crianças não querem saber de Deus, porque as próprias mães incentivam as crianças a estar com o celular na mão, né? Em vez de ouvir a palavra, em vez de dar uma Bíblia para incentivar os filhos a ler, a conhecer quem é Deus, para essas crianças também se salvar, porque elas também vão crescer, e vão crescer longe de Deus, muito longe de Deus, né? Então, como que Deus vai salvar a tua casa, como que Deus vai salvar a tua família, se você não exerce o sacerdócio dentro da tua casa, né, irmãos? Se você não se preocupa com os seus primeiramente, né? Então, é mais fácil dar o celular para os filhos, e alegar que não tem tempo de ouvir os filhos, de pregar para os filhos, de orar com os filhos, né? De dar atenção, né, irmãos? Só que no dia do juízo não vai ter desculpa, né? No dia do juízo, essas mães não vai ter como dar desculpa para Deus, né? Essas crianças não vai ter desculpa de não conhecerem a Deus, né? Os próprios pais ali, eles ali, né, irmãos, eles profanam o templo de Deus com o celular, né? Os próprios pais, as próprias mães profanam o templo, né? Não ensinam os filhos a ter reverência na casa de Deus, né? Então isso é terrível, né, irmãos? É uma geração perversa, né? Uma geração, né, que Deus não aceita, né? Uma geração rebelde, né? É uma geração terrível, né? E olha aqui, né? Olha, aqui fala também, né, irmãos? Olha o versículo 28. Eu o escolhi entre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Aleluia, né? Então aqui, olha, os favores diferenciados que recebemos de Deus, especialmente os de sacerdócio espiritual, são grandes agravantes do pecado. Serão lembrados contra nós no dia da prestação de contas. E se profanarmos a nossa coroa e trairmos a sua confiança, né? Então, né, irmãos, aqui o sacerdote ali, ele profana a própria coroa dele, né? A própria unção, né, que Deus deu diferenciada para ele oferecer no altar de Deus, né? Ele profana a presença de Deus na vida dele, né, irmãos? Ele peca, né, contra a própria coroa da cabeça dele. Ele peca contra o próprio Deus, né? Então, assim, nós vamos prestar conta, né?
Você que faz parte do altar, mais ainda, né? Você que é um levita, você que é um obreiro, você que é um diácono, um sacerdote, um pastor, né? Uma serva de Deus, né, irmãos? Né? Então, isso vai ser mais agravante ainda, né? O sacerdócio espiritual, né, irmãos? Né? Que Deus tem dado e muitos têm profanado o templo, né? Muitos têm escandalizado, muitos não têm honrado a coroa que Deus tem dado, né? Tem pecado contra Deus. Olha, versículo 29 e 30 diz assim, olha, porque dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honro os teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então, né, irmãos, Eli tinha recebido algo especial da parte de Deus. Só que ele ignora essa unção, ignora o sacerdote, honra os filhos e honra ainda em pecado, mais do que a Deus, né? Então é terrível, né, irmãos? Né? Olha, versículo 31 diz assim, olha, eis que vem dias que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Quer dizer, Deus ia exterminar ali a herança de Eli, né? A família de Eli não ia ter mais descendentes, né? Deus ia cortar, né, irmãos, o braço dele e a família dele da terra, né? E olha, embora que a perversidade dos ministros destruísse, ela não destruiria o ministério. Então, mesmo que os filhos de Eli estava profanando o templo ali, né, irmãos? Mas a obra de Deus, ela não é destruída, glória a Deus por isso. Por mais que ele estava escandalizando aquele ministério ali, né, daqueles sacerdócios ali, mas eles não conseguiram e não vão conseguir destruir a obra de Deus, né? Aleluia. Não importa quão mal sejam os sacerdotes, o sacerdócio continuará até o fim do mundo, né, irmãos? Deus, ele vai o quê? Mesmo que alguns traiam aquilo que foi lhe confiado, né? São levantados outros que serão leais à obra de Deus. Né? Por mais que muitos tenham se corrompido, a obra de Deus ela não vai parar por isso. Não vai atingir a santidade de Deus. Né? Deus vai levantar os fiéis sobre a terra e a obra de Deus vai continuar. Né? Olha, a obra de Deus nunca irá por terra por falta de mãos para levá-la adiante, né? Apesar da corrupção que vemos e do lamento em muitas famílias, Deus garantirá para si uma sucessão, um sacerdócio real. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Né? Então, irmãos, né? Que você possa entender, você que está aí fazendo a obra de qualquer maneira, Deus está te dando oportunidade. Né? Se você não fizer da maneira certa, se você não honrar ao Senhor mais do que a tua casa, mais do que a tua família, né? Deus vai cortar o teu braço, Deus vai cortar a tua raiz, né? Deus vai cortar, né, irmãos? Deus não deixa o nome dele ser profanado, Deus não deixa o nome dele ser escarnecido, né? Ai daqueles que escandalizam. A Bíblia diz que é melhor, né, se colocar uma corda no pescoço e se afundar no fundo do mar do que profanar, né? Do que pecar contra Deus, né? A Bíblia fala assim, você pecando um homem contra o homem, os juízes o julgarão, né? Quantos estão presos aí sendo julgados pelos advogados, pelos juízes, né? Da terra. Porém, o homem que pecar contra o Senhor, quem vai rogar por ele, né, irmãos? Quem vai te defender diante de Deus? Quem? Né? Então, você que está exercendo, Deus te deu uma unção especial, né? Aí de sacerdote, de levita, de músico, de profeta, de intercessor, né? Mas ai daquele que profana o templo de Deus. Né? Deus tem uma promessa, tem uma promessa. Deus é fiel, né, irmãos? Mas a palavra dele, a obra dele não vai cair por terra. Então, se você não tiver em sinceridade, irmãos, com esse Deus, se você não consertar a tua vida, né? Deus vai te jogar você por terra. E vai levantar, né, a obra dele nunca irá parar, né? Nunca irá por terra por falta de mãos sinceras, né? Que vai levá-las adiante. Deus vai levantar aquele que
que honra a Deus, né, irmãos? E a obra de Deus vai continuar, né? Quando Moisés morreu, era um servo fiel, a Bíblia diz que Moisés era fiel em toda a sua casa. Moisés morreu, Deus levanta Josué, né? E Josué morre, Deus levanta os juízes, né, irmãos? A obra de Deus, ela não para, né? Aí os juízes se contaminam, se profanam, né? Ali Deus levanta Cristo, né, o seu próprio Filho, para salvar a humanidade, né? Para dirigir o povo na direção certa, em nome de Jesus. E a obra de Deus, ela não vai parar, né, irmãos? Não é você que está em pecado, que está escandalizando, né? Vai fechar a obra de Deus, vai fechar as portas de Deus, né? A obra de Deus, ela continua, né? Deus, ele procura os fiéis sobre a terra, né, irmãos? Os verdadeiros adoradores são poucos, mas ainda existe, né? Aqueles que honram a Deus em primeiro lugar, aleluia, né? Pai, nós te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, toda honra, toda glória, Pai, seja dada a Ti. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui no nosso meio. Venha sobre nós o Teu reino, a Tua justiça. Senhor, Pai, varre mesmo, Pai, os Teus altares, Senhor. Limpa mesmo, Senhor, de toda idolatria, de toda exaltação, de todo pecado, Senhor. Santifica o Teu altar, Senhor. Santifica as nossas vidas, Pai, para estar ali também, que haja temor, que haja reverência, Pai, que haja autoridade dos pais sobre os filhos, Pai, que haja o temor do Senhor dentro dos lares, fora dos lares, Senhor. Pai, vai jogando por terra todo pecado, Pai, toda contaminação no meio da Tua igreja, toda falta de temor, toda falta de reverência. Senhor, seja repreendido nesta madrugada, Deus. Pai, aqueles que estão contaminando o Teu altar, jogue por terra, Pai, para que eles sejam envergonhados, ó Deus, para que eles saibam que é o Senhor que manda, a obra do Senhor, a igreja é do Senhor, ó Deus, o Senhor é o dono da igreja. Pai, abençoa a Tua obra sobre a terra, abençoa Jerusalém, Senhor. Pai, alcança o Teu povo com poder, ó Deus. Pai, jogue por terra todo o mal mesmo, para que haja salvação, para que haja temor, ó Deus, para que haja santidade e reverência na Tua casa, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.